Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Nossa, a gente já está na nossa segunda aula da unidade 2. Unidade 2 não, né? Unidade 3, né, galera? A gente já falou aí um pouco sobre os ácidos, que são funções inorgânicas. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre eles para a gente aprender sobre como identificar um ácido forte e um ácido fraco. E também a gente vai aprender a dar nomes para esses ácidos. Então a gente tem bastante material para trabalhar na aula de hoje. Nós temos bastante coisinhas para aprender. Vamos trabalhar também alguns exemplos e depois a gente vai lá para aquela revisão gostosa e a atividade de sala. Então vamos lá para a gente conhecer os nossos conteúdos da aula de número 34. Como eu já havia dito, nós estamos na segunda parte sobre funções inorgânicas, onde as funções trabalhadas são os ácidos. Hoje nós vamos conhecer o conceito abordado por Arrhenius, que foi um grande cientista que desenvolveu muitos estudos em cima de ácidos e bases. Vamos conhecer também a força dos ácidos. Mas não é aquela força física não, tá, galera? É a força que a gente relaciona à quantidade de hidrogênios ionizáveis. E, para finalizar a aula, nós vamos aprender também a nomenclatura dos ácidos. Aqui dentro, para a gente poder trabalhar a nomenclatura, nós vamos ver as classificações. O ácido ele vai poder ser classificado de acordo com alguns critérios que nós vamos aprender na aula de hoje. Como habilidades desta aula, nós temos identificar os compostos inorgânicos presentes no dia a dia e também identificar e compreender a força dos ácidos. E aí nós vamos começar abordando o conceito de ácido de Arrhenius. Nós já trabalhamos o conceito de ácido na aula anterior, né? Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre o estudo de Arrhenius em relação aos ácidos. E aí diz o seguinte: além de modificar as cores dos indicadores ácido-base, outras propriedades dos ácidos e bases foram investigadas experimentalmente ao longo do tempo. Os resultados contribuíram na elaboração de novas teorias sobre o comportamento de ácidos e bases. Uma dessas teorias desenvolvidas com bases, em estudos sobre condutividade elétrica das soluções pelo cientista sueco Svante Arrhenius. Esse estudo dele foi de fundamental importância no estudo dos compostos inorgânicos. E aí, lá na aula que vem, galera, a gente vai entender por que ele fez este estudo de condutividade elétrica com as bases. Nós vimos lá em ligações covalentes que ela ocorre entre átomos que não têm tendência de doar elétrons, né? Normalmente a ligação covalente ela vai ocorrer entre não metais, certo? Os ácidos, de um modo geral, são compostos moleculares, pois as ligações que ocorrem entre os átomos da molécula de um ácido são ligações do tipo covalente. Então, o que acontece? Nas bases, quando a gente for trabalhar, nós vamos observar que os átomos que formam as bases, eles estão ligados por outro tipo de ligação. Nos ácidos a gente vê lá que a maioria, boa parte deles vão ser ligações covalentes. E aí, o modo como essas ligações interferem no comportamento dessas substâncias é que facilitou o estudo que Arrhenius desenvolveu com as bases, já que essas bases têm um comportamento totalmente diferente dos ácidos. Ácidos lá, com as suas ligações covalentes, nós sabemos que eles formam moléculas. E normalmente as moléculas elas não apresentam uma grande
polaridade, né? Boa parte delas são apolares, e as que são polares, elas vão ser polares pela diferença de eletronegatividade dos átomos. Só que, de um modo geral, nas ligações covalentes nós não temos a presença dos íons, tranquilo? E aí vamos continuar para a gente entender o que Arrhenius propôs em cima do estudo que ele fez sobre ácidos e bases. Vamos lá? Lá em 1887, Arrhenius ele deu a definição de ácidos. Ele disse que os ácidos são compostos covalentes, que reagem com água. Eles sofrem o que nós chamamos de ionização, formando soluções que apresentam um íon, que nós chamamos de hidrônio, que é esse íon aqui. Gente, eu já falei na aula anterior, a ionização é um processo químico, ele é um fenômeno químico. Por quê? O composto ele não é covalente? O que acontece com um composto covalente? Eu vou ter átomos que não têm tendência de perder elétrons. Então, nós vamos ter ali a formação de uma molécula. E essa molécula, ela não apresenta carga positiva nem carga negativa. Por isso que é um composto molecular. A ionização, ela é uma reação química que vai ocorrer entre essas moléculas que vai fazer com que surja, ou seja, com que seja produzido íons. E esses íons, eles não existiam anteriormente. Vamos observar aqui, dentro da classificação dos ácidos, um exemplo para a gente ter uma noção melhor do que nós estamos falando. Olha só, se a gente for observar aqui o cloreto de hidrogênio, o que nós temos? Nós temos o hidrogênio, que é um gás. Ele não tem tendência de doar elétrons, apesar dele apresentar um único elétron na sua camada de valência. Ele se ligou com quem? Com o cloro. O cloro é um halogênio. Na última camada dele, ele apresenta 7 elétrons. Então, o cloro, ele tem uma grande tendência de receber elétrons, porém, o nosso amigo hidrogênio não tem tendência de doar. O que aconteceu, então, aqui, professora? Esses dois coleguinhas se uniram através da ligação covalente. O nosso amigo hidrogênio e o nosso amigo cloro compartilharam elétrons lá da sua última camada de valência. Só que, ao entrar em contato com a água, eles sofreram o que nós chamamos de ionização. O que aconteceu, então, nessa ionização que ocorreu aí entre o hidrogênio e o cloro? Eles se divorciaram. Galerinha. O hidrogênio e o cloro tiveram a sua ligação rompida. Aonde o cloro, por ser mais eletronegativo, ele foi embora levando os pares de elétrons que estavam sendo compartilhados. Lembra que quando é ligação covalente, a gente entra um átomo com seu elétron e o outro átomo com o outro elétron, e aí eles compartilham o que nós chamamos de um par de elétrons? Pois é, na hora que houve a quebra ali, o divórcio entre eles, o cloro foi embora com o elétron que ele tinha e ainda levou o elétron do hidrogênio. Por isso que quando está ali em meio aquoso, nós temos H+, e o Cl-. Esse surgimento do H+, que é o íon que caracteriza os ácidos em solução, ele só ocorre através dessa reação química que nós chamamos de ionização. Nós não tínhamos íons nenhum antes. Somente após o nosso cloreto de hidrogênio entrar em contato com a água, é que surgiram os íons H+, e o Cl-. E aí sim a gente tem o ácido clorídrico. E por isso que a ionização ela é um fenômeno químico. Tranquilo? Então vamos lá para a gente aprender sobre a classificação dos nossos ácidos.
Bom, agora a gente já entendeu como que funciona a ionização. Nós vimos que o cloreto de hidrogênio não tinha carga, mas depois de entrar em contato com a água, a gente teve o surgimento das cargas, o que caracterizou a ionização, e aí ele pôde ser classificado como um ácido. Mas e os ácidos de um modo geral? Eles podem ser classificados? Sim. Nós temos diversas maneiras de classificar um ácido. Uma das primeiras maneiras de classificar é através da quantidade de hidrogênios ionizáveis. De acordo com o número de hidrogênios ionizáveis que um ácido apresenta, eu posso classificar ele como monoácido, isso quando apenas um hidrogênio for ionizável, e aí a gente tem esses dois exemplos. No primeiro, nós temos o que nós chamamos de ácidos que não apresentam oxigênio. Quando o ácido não apresenta oxigênio, todos os hidrogênios que estão presentes na molécula são ionizáveis. Então, no caso aqui do HCl, quantos hidrogênios tem? Exatamente, parabéns, vocês são muito inteligentes. Ele tem um hidrogênio. Como ele não apresenta nenhum oxigênio, eu já posso dizer que esse hidrogênio dele é ionizável. Por isso que nesse caso aqui o HCl, ele é classificado como monoácido, porque ele tem só um hidrogênio ionizável. Mas no exemplo abaixo, nós temos aí um ácido que apresenta de fato oxigênio, né? E esse ácido aí, por apresentar oxigênio, a gente tem que verificar quantos desses hidrogênios vão ser ionizáveis. Aí você vem e olha, professora, ele só tem um. É verdade, ele só tem um. E esse hidrogênio dele, quando a gente monta a fórmula estrutural, ele vai estar ligado a um dos oxigênios desse ácido. E aí ele é considerado ionizável. Se ele tivesse ligado diretamente ao nitrogênio, galera, esse hidrogênio aqui ele não seria ionizável, tá? Nos ácidos onde nós temos a presença do oxigênio, só é considerado hidrogênio ionizável aquele que estiver ligado direto ao nosso ácido. Tranquilo? E aí a gente tem os diácido. Mono vem de um único, então monoácido. Diácido eu estou dizendo que são dois. Dois o quê? Dois hidrogênios ionizáveis na molécula. No primeiro exemplo, novamente, nós temos aqui o que nós chamamos de hidrácidos. A gente vai já falar a fundo dele. É um ácido que não apresenta oxigênio. Se ele não apresenta oxigênio, todos os hidrogênios que ele tiver são ionizáveis. Nesse caso, ele apresenta aqui, dois hidrogênios. Então, eu vou ter dois hidrogênios ionizáveis, por isso que ele é um diácido. Já nesse nosso colega aqui, que é o ácido sulfúrico, o que nós temos para ele? Nós temos dois hidrogênios e na nossa molécula nós temos a presença do oxigênio. Então aqui eu tenho que observar se todos esses hidrogênios vão ser ionizáveis. Nesse caso, eles vão ser, porque o que nós vamos ter quando a gente for fazer a estrutura do ácido sulfúrico? São 4 oxigênios e eles estão ligados desta forma ao nosso enxofre. Estou montando aqui o que seria a fórmula estrutural, tá, galera? Observem que eu tenho os 4 oxigênios, o meu átomo central é o enxofre e os hidrogênios estão aqui, Todos os 2 hidrogênios dessa molécula estão ligados a átomos de oxigênio, o que faz com que eles sejam classificados como ionizáveis. Por isso que esse ácido aqui, ele é dito como um
ácido, porque 2 dos hidrogênios que ele tem sofrem ionização. Nós temos também os triácidos, que é quando ocorre a ionização de 3 hidrogênios da molécula. A gente viu aqui na aula passada o ácido fosfórico, né? A gente viu a ionização dele que ocorre por etapa e nós vimos que todos os 3 hidrogênios que estão presentes nessa molécula estão fazendo ligação com o oxigênio. Por isso que os 3 vão sofrer a ionização. Repetindo, o que vai ser a ionização então? Os 3 hidrogênios que estão presentes nesse ácido aqui, que é o nosso terceiro exemplo, o que vai acontecer com eles? Eles estão lá na molécula do ácido. Quando a gente coloca eles em contato com a água, esses hidrogênios eles vão sair. A ligação que eles têm com o átomo de oxigênio, ela vai ser quebrada. O oxigênio vai ficar com o par de elétron que estava sendo compartilhado e o hidrogênio que só tinha um elétron, ele vai sair somente com o seu próton. E ele vai se ligar à molécula da água, dando origem ao que nós chamamos de íon hidrônio, tá? E isso aí vai acontecer com os 3 hidrogênios que estão ligados nessa molécula. Por quê? Porque o oxigênio ele é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. E aí, quando ele entra em contato com a água, quebra a ligação, o oxigênio fica com um par de hidrogênio, ou de elétrons, e o hidrogênio, tadinho, vai embora só com seu próton fazer uma ligação com a molécula da água, formando o íon hidrônio. Tranquilo? Então, aí nós temos os 3 tipos de classificação: monoácido, quando só um hidrogênio é ionizável; diácido, quando 2 hidrogênios são ionizáveis; e nós temos o triácidos, quando 3 hidrogênios são ionizáveis. E aí vamos continuar, que a gente tem mais classificação de ácidos para a gente aprender na aula de hoje. Olha só, agora a gente chegou no ponto muito importante da nossa aula. Nós podemos classificar os ácidos de acordo com a presença ou a ausência de quem? Do oxigênio. Eu venho falando desde a aula passada isso, né? Só que a gente ainda não tinha chegado neste ponto. Aqui, quando não tem oxigênio, todos os ácidos que não apresentam oxigênio, eles são classificados como hidrácidos, com esse acento no A aí para identificar o ácido. Hidrácidos. Todos eles não irão apresentar oxigênio no composto. Então, a gente vai ter lá o hidrogênio ligado a qualquer elemento que não seja o oxigênio. Esse X aqui, ele está generalizando que pode ser qualquer elemento menos o oxigênio. E aí a gente trouxe 2 exemplos para vocês, que é o ácido clorídrico, né? E o ácido bromídrico, HBr e HCl. E quando tiver oxigênio, aí a gente tem os oxiácidos, tudo junto. Oxiácidos. Eles vão ser os ácidos que vão apresentar os átomos de oxigênio lá no nosso composto. Então, o oxigênio, ó, ele vai estar presente na nossa molécula. Quem é esse E de vermelho? Quando a gente tiver a presença do oxigênio, normalmente nós sempre vamos ter o que nós chamamos de átomo central. Por que átomo central? Porque se a gente tem oxigênio, nós vamos ter o hidrogênio, né, que é ali a característica principal dos ácidos. Nós vamos ter o oxigênio, mas a gente vai ter que ter um outro átomo ali entre eles dois, que nós chamamos de átomo central. Porque se a gente tiver só hidrogênio e oxigênio, nós não temos um ácido. Nós temos o que nós chamamos de hidroxila, que não é um ácido. Por isso que ácidos que apresentam oxigênio, eles sempre vão apresentar o que nós chamamos na química de átomo central. E aí a gente trouxe 2 exemplos de ácidos que apresentam oxigênio na sua estrutura, tá?
E aí a gente pode observar que, ó, neste daqui, nós temos o átomo central, que é o nitrogênio. E no ácido sulfúrico, nós temos um átomo central, que é o enxofre. Então, sempre que for um oxiácido, nós teremos a presença de um átomo central no nosso composto. E que mais? Nós também classificamos os ácidos pela presença de carbono. E aí a gente pede muita atenção, porque lá na primeira aula nós falamos sobre compostos orgânicos e inorgânicos, né? E aí foi dito que os compostos orgânicos são aqueles que apresentam carbono na sua estrutura. E os inorgânicos seriam todos os outros, né? Só que dentro dos compostos orgânicos nós temos ácidos orgânicos. São os ácidos que possuem carbono na sua estrutura, formando sempre esse grupo aqui, ó, COOH. O que seria? Na estrutura, vamos pegar, por exemplo, esse ácido orgânico aqui, ácido etanóico. Esse OOH, ele vai estar assim, ó, CH3, C. Esse primeiro oxigênio vai estar com uma dupla ligação para cá e esse segundo vai estar com o hidrogênio aqui para baixo, certo? Vocês podem observar que nesta molécula nós temos 4 hidrogênios. Aí agora eu queria estar aí na sala, que eu ia fazer essa pergunta valendo 2 pontos. Esse nosso ácido, ele apresenta 4 hidrogênios. Quantos destes hidrogênios são ionizáveis? Valendo 2 pontos. Tempo! Queria estar aí agora. Vamos lá olhar? Vamos olhar e prestar bastante atenção no quadro para um detalhe que eu venho falando e ele é muito importante. Vem comigo para a gente observar. Destes 4 hidrogênios que nós temos nesse ácido orgânico, somente um é ionizável. Por quê? Porque somente um destes hidrogênios está ligado ao oxigênio, que é esse daqui. Então, somente ele é ionizável. Professor, e os outros 3? Eles não sofrem ionização porque eles estão ligados ao carbono. E aí, eles não vão se desprender desta molécula para formar o íon hidrônio. Somente este camarada aqui, que está ligado ao oxigênio, que vai formar esse íon. Por isso que estas substâncias são classificadas como ácidos. E como eles apresentam carbono, aí eles levam o nome de ácidos orgânicos. Os ácidos inorgânicos são estes todos outros que nós estamos estudando. Eles não apresentam este grupo, que é esse daqui, ó. Tá? Isso aqui é só a forma simplificada de representar. Todo ácido que não apresenta essa estrutura, ele é dito como ácido inorgânico. Tranquilo? Então vamos ver aqui também a classificação com relação ao ponto de ebulição. Aqui a gente tem 2 tipos de classificação. Ácidos fixos são aqueles que apresentam ponto de ebulição alto. Então, na temperatura ambiente, eles vão estar sempre na fase líquida. Eles são fixos. Já os ácidos voláteis são aqueles que possuem baixo ponto de ebulição. Lembrando que ponto de ebulição é a temperatura em que ocorre a mudança do líquido para o vapor, para o gasoso. Então, estes ácidos aqui, ó, na temperatura ambiente, eles vão ser o quê? Todos eles vão ser gás, vão ser gasosos. E aí eles são classificados como volátil. E com relação à força de um ácido, para classificar eles dentro desse contexto, nós trabalhamos o que nós chamamos de grau de ionização. Grau de ionização sempre vai ser representado por esse símbolo, né? Pelo alfa.
Mas o que é o grau de ionização? Ela vai ser a medida em porcentagem da capacidade de um ácido em produzir íons quando dissolvido em água. Então, para calcular, a gente vai pegar o quê? O número de moléculas ionizadas e dividir pelo número de moléculas que foram dissociadas na água, ou seja, que foram dissolvidas na água. O resultado que a gente encontrar, nós vamos multiplicar por 100 para encontrar o grau de ionização em porcentagem. E aí, de acordo com a porcentagem, a gente classifica em ácido forte, semiforte, que nós chamamos também de moderado, e ácido fraco. Olha aqui, ó. Para o ácido ser considerado forte, o grau de ionização dele tem que ser maior que 50%. E aí a gente tem alguns exemplos: ácido sulfúrico, ácido clorídrico, ácido ioídrico, que são os ácidos considerados fortes. Já o ácido, para ser considerado semiforte ou moderado, o grau de ionização dele tem que ser maior que 5% e menor que 50%. Então, vai estar entre 5% e 50%. E aí a gente tem o ácido fosfórico, o ácido fluorídrico, dentre outros. E o ácido, para ser classificado como fraco, o nosso grau de ionização tem que ser menor que 5%. E aí a gente tem a classificação como forte, moderado ou semiforte e fraco. Um exemplo, aqui a gente tem espaço, é se a gente pegar, por exemplo, o H2SO3. Tá? Eu estou trazendo para vocês informações prontas, que é o ácido sulfuroso. O número de partículas que são dissociadas nesse ácido é igual a 70. Porém, o número de partículas ionizáveis para esse ácido é 30. Calculando o grau de ionização, o que eu vou ter? O grau de ionização vai ser igual a 30 dividido por 70. Não vai ser o número de moléculas ionizáveis? 30. Dividido pelo número de moléculas dissociadas na água? 70. Então, vai ficar 30 dividido por 70, que dá quanto? 0,14. Para eu considerar como grau de ionização, o que eu vou fazer agora? Vou multiplicar por 100. E aí eu digo que o grau de ionização para esse ácido é de 14%. Ele vai ser o quê? Forte, fraco ou ele vai ser semiforte? Se a gente for olhar, ó, aqui é o 14%, se a gente for olhar as escalas, ele está abaixo de 50%, então ele não pode ser forte. Mas ele está acima de 5%, então ele vai ser o quê? Semiforte ou, melhor ainda, moderado. Tranquilo? E a última parte, não menos importante, ó, não muito importante, que é isso, professora? Não menos importante é as nomenclaturas. Nós temos duas regras de nomenclatura. A nomenclatura para os hidrácidos, que é muito simples, muito fácil. O que eu vou colocar? Eu vou sempre ter a palavra ácido, mais o nome do ânion. Quem é o ânion, professora? Vamos pegar aqui, ó, HCl. Quando ele está lá ionizado, fica quem? Fica H+, que vai estar ligado à água, mais Cl-, certo? Este aqui é o nosso ânion. Qual é o nome dele? Né? Cloro. Então, eu vou ficar ácido clorídrico. E aí, eu dei o nome do ácido. Olha os exemplos aqui. Eu vou usar, vamos pegar o segundo, que o primeiro já foi. A palavra ácido. Qual é o nome do ânion que vai ter aqui? Né? O iodo vai ficar ácido iodídrico. O outro exemplo, HBr. Qual é o nome desse homem aqui, desse moço? Bromo. Juntando vai ficar ácido bromídrico. Eu sempre vou colocar o hídrico no final para todos os ácidos que não apresentam oxigênio. Ai, professor, e quando apresentar oxigênio? Aí eu quero que você preste muita atenção aqui na teacher, porque
eles têm uma nomenclatura mais específica. O que nós vamos precisar? Vamos continuar utilizando a palavra ácido. Depois da palavra ácido, a gente vai usar o nome do átomo central, do elemento que está no centro da molécula. E no final a gente usa a terminação ico. Vamos olhar aqui, ó. Aqui, o ácido carbônico. Por quê? Quando a gente monta a estrutura, o elemento que está no centro é o carbono. Então, eu vou usar a palavra ácido. Aí, de carbono, eu vou usar a terminação ico. Então, vai ficar ácido carbônico. Aqui, devido à nossa fonética, vai o acento circunflexo ali, o chapéuzinho no O. Ácido carbônico. Essa é a regra para quando eu tenho uma única, como é que eu posso dizer? Uma única espécie desse ácido. Eu não tenho uma variação desse ácido aqui com o carbono, não, só existe ele. Mas nós temos oxiácidos que podem formar dois ácidos diferentes com o mesmo tipo de elemento central. Nesse primeiro caso, o carbono só forma esse ácido. Já nesse caso aqui, nós vamos ter a situação de que o mesmo elemento central vai poder formar ácidos diferentes. Observem aqui, ó, eu tenho o elemento central enxofre e aqui eu também tenho enxofre. E para o mesmo elemento eu tenho ácidos diferentes. O que eu vou precisar? Eu vou precisar usar a palavra ácido normal. Vou começar com o nome do nosso átomo, do nosso elemento central. E aí, no final, eu vou usar a terminação oso ou ico. Vai depender de quê? Vai depender da quantidade de oxigênio que nós temos. Neste caso aqui, ó, no primeiro ficou ácido sulfuroso. No segundo, ácido sulfúrico, perdão. Aqui, ó, ácido nitroso. O próximo, ácido nítrico. Como que a gente vai saber se vai usar a terminação oso ou ico? Nós vamos usar essa tabela aqui para a gente nortear e nos guiarmos. De acordo com a quantidade de oxigênio, a gente sempre vai estar usando a terminação oso ou ico. Se eu tenho lá o átomo central e a partir deste elemento eu posso formar 2, 3 ou até 4 ácidos diferentes, eu vou sempre seguir esta regra aqui. Quanto maior a quantidade de oxigênios que a gente vai ter, a gente vai usar sempre a terminação ico. E aí, em algumas situações, eu vou precisar do prefixo hipo ou per. Vamos olhar aqui os exemplos na tabelinha, ó. Todos esses 4 ácidos aqui têm como elemento central o cloro. Conseguem observar? Todos têm o elemento central cloro. Quando eu tenho para o cloro 4 átomos de oxigênio, eu vou usar a palavra ácido. Antes do nome do átomo central, eu vou usar um prefixo per. Tá vendo aqui, ó, negrito? Per. E aí eu venho o nome do ácido central, que é o cloro, aí vai ficar o quê? Perclórico. Ácido perclórico, porque ele apresenta 4 oxigênios. Quando esse ácido perde um oxigênio, já muda a nomenclatura. E aí o que eu vou ter? Eu vou ter o ácido clórico. Tiro o per e fico só com a terminação clórico. Quando ele perde mais um oxigênio e fica HClO2, aí a gente usa a terminação oso. Percebam, quanto mais oxigênio ele perde, eu tiro a terminação ico e passo a usar a terminação oso. Vai ficar ácido cloroso. Se ele perder mais um oxigênio, aí eu vou colocar um hipo, que é o prefixo antes do nome do ácido. Então vai ficar ácido hipocloroso. Quando que eu vou usar o per?
quando o meu ácido apresentar, nesse caso aqui para o cloro, 4 átomos de oxigênio. E aí vai ficar ácido perclórico. Se ele apresentar 3 átomos de oxigênio, vai ficar ácido clórico. Se ele apresentar 2 átomos de oxigênio, ácido cloroso. E se ele tiver só um, aí vai ficar ácido hipocloroso. Olha o outro exemplo. Aqui nós temos o iodo como átomo central. E o mesmo iodo consegue formar 4 ácidos diferentes. Quando ele tem aqui, ó, 4 oxigênios, vocês conseguem acompanhar? O que eu vou usar? O per. Tá vendo? Prefixo per. E qual é a terminação? Ico. Então vai ficar ácido periódico. Periódico. Por que iode? O ió aqui, ó, é de iodo. Perdeu um oxigênio, agora ele apresenta 3. Vai ficar como? Ácido iódico. Perdeu mais um, vai ficar ácido iodoso. Perdeu mais um, ácido, aí eu venho, hipoiodoso. Tem mais exemplo para a gente praticar? Ai, com certeza. Olha com o bromo, mesmo esquema. 4 oxigênios, o que eu vou usar? Prefixo per. Então vai ficar ácido perbrômico. O ico é a terminação para quando eu tenho 3 e 4 oxigênio na nossa molécula. O oso vai ser a terminação para quando a gente tiver 2 ou 1 oxigênio na molécula. Eu acho que vocês viram que isso se repete, né? E aí o que vai definir a diferença de 1 e 2 vai ser o prefixo hipo, que eu só irei usar quando o meu ácido apresenta somente 1 oxigênio. Quando ele apresenta 2 oxigênios, eu fico ácido bromoso. Ufa! Agora a gente vai praticar para fixar melhor o que a gente aprendeu. Olha esse exemplo aqui, diz o seguinte: a tabela apresenta algumas características e aplicações de alguns ácidos. E aí ele dá pra gente o nome comercial de alguns deles. No primeiro nós temos ácido muriático. Ele é utilizado na limpeza doméstica e de peças metálicas, né, na decapagem. Segundo, ácido fosfórico. Ele é usado como acidulante em refrigerantes, balas e goma de mascar. Terceiro, ácido sulfúrico, que ele é desidratante e também ele é utilizado na solução de baterias. E o ácido nítrico, que é usado na indústria de explosivos e corantes. Aqui nós vamos ter a presença do fósforo, aqui a presença do enxofre e aqui a presença do nitrogênio. O ácido muriático, ele é um nome comercial para um ácido muito utilizado, mas eu não posso dizer que senão eu vou estar dando a resposta, né? E aí ele vem. As fórmulas dos ácidos da tabela são, respectivamente, o que eu tenho? O ácido muriático, galera, ele é o nosso ácido clorídrico. Muriático é um nome comercial para ele. Então, se é o ácido clorídrico, ele vai ser HCl, não tem oxigênio. Então, todas as alternativas onde o ácido clorídrico teria oxigênio, a gente elimina. Não tem como ser a certa. Ficamos entre a A e a C. E aí, qual é o outro ácido? Fosfórico. A terminação ico significa que ele vai ter 3 ou 4 oxigênios. Nesse caso aqui, ele vai ter 4 oxigênios, porque a nossa alternativa que representa certinho é a alternativa A. Olha só os nomes. O ácido muriático é conhecido como ácido clorídrico, HCl. Ácido fosfórico é o H3PO4. Ácido sulfúrico, H2SO4, e o ácido nítrico é HNO3. Bora praticar mais um pouquinho? Exemplo 2. Nesse exemplo ele fala do ácido cianídrico, que é um gás de ação venenosa mais rápida que se conhece. Uma concentração de 0,3 miligramas por litro desse ar é imediatamente
letal, mortal. Você inalou isso, você morre. É o gás usado nos estados americanos do norte, que adotam a pena de morte para a câmara de gás. Então, a pessoa que morre vai para a câmara de gás e inala ele. A primeira vítima foi seu descobridor. Ele morreu ao deixar cair um vidro contendo solução de ácido cianídrico, cuja fórmula molecular é... E aí, ó, detalhe, dica bem importante. Cianídrico, terminação hídrico. Então, não tem oxigênio na nossa amostra. Como eu estou falando de um ácido que tem cianeto e nitrogênio, ele não vai ter enxofre e não vai ter ferro. Nós vamos ter como alternativa correta a alternativa B. E aí a gente chega ao nossa primeira parte da aula concluída, indo agora para a nossa revisão.